Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, onde estiverem. A partir de agora, os nossos seguidores do Crianças do Novo Mundo. Esse espaço que a gente está criando para conversar um pouquinho, e um pocão, podemos dizer assim, se for o caso, sobre as crianças que estão chegando no nosso planeta. As crianças que já estão aqui, os adultos que já estão aqui e que são certamente responsáveis pela transformação do nosso mundo. Esse canal, esse podcast, esse momento de conversa, ele está destinado a orientar, a esclarecer e a buscar fazer com que todos aqueles que se sintam um pouco dentro desse espectro, dentro dessas características, dessas pessoas mais sensíveis, mais ligadas à espiritualidade e também com esse intuito de transformação do nosso mundo, possam se conectar. Nós vamos estar aqui sempre para dar esse apoio, essa orientação e nos conectarmos com o mundo maior, um mundo que vai além das nossas dimensões físicas, o mundo da espiritualidade. O nosso propósito, Crianças do Novo Mundo, ou a geração transformadora, vai muito além do aspecto educacional. Nós vamos trabalhar com questões ligadas à saúde, à agricultura, a questões administrativas, ligadas a questões da arte principalmente, porque já dizia o Chico Xavier em alguns livros, em algumas palestras, que as crianças que chegariam ao planeta fariam a grande transformação a partir da arte. A arte que está introjetada nessas crianças, nesses adultos também, a gente vai esmiuçar um pouco essas questões, elas trazem a arte do saber viver, da arte de transformar a realidade. E a arte institucionalizada mesmo, como o cinema, como a arte plástica, o vídeo, a poesia, enfim. Esse momento que a gente inicia não podia ser outro. É o primeiro momento que a gente vai conversar sem eu não estar aqui com meus grandes amigos. São amigos um pouco recentes, mas amigos certamente de muito tempo. Eu estou aqui com o Gilberto, com a Mara e com o Bruno. Pessoas que aceitaram esse desafio que a gente está iniciando agora e que certamente não vai ser a primeira vez que vamos estar aqui conversando sobre esses assuntos. Então eu gostaria de apresentar um pouquinho as pessoas que vão fazer parte dessa conversa de hoje. Estamos aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e com certeza quem esteja onde estiver e se identificar com as nossas conversas, os nossos temas, por favor, já chegue aí, dê seu like, comente, faça sua observação, que vai ser muito importante para o nosso crescimento e o crescimento de todos nós. Então eu estou aqui com o Bruno Buemo, que é o nosso colaborador, nosso parceiro, que em outros momentos vai estar aqui na bancada também. O Bruno, ele é psicólogo e ele é diretor audiovisual. O Bruno que está se responsabilizando por toda essa parte de estruturar os nossos momentos, as nossas conversas, e que tem um trabalho aí fantástico nas mídias sociais, com vídeos e criações fantásticas. Então também já indico para que vocês possam acompanhar e seguir o Bruno Buemo e as suas criações ligadas a reflexões muito bacanas sobre tudo, né? A arte tocando em todos os pontos do cotidiano da vida humana. E hoje na bancada, meus queridos amigos, o Gilberto Vaculix. Acertei, Gilberto? Muito bem. E a Mara Cassol, que são duas pessoas maravilhosas, as quais eu referendo, né, assino embaixo, como se diz, né, com relação ao conhecimento e a esse propósito de trazer a boa energia às pessoas. O Gilberto e a Mara são dois reikianos super especialistas, duas pessoas que investem muito na formação deles, né? A formação inicial, o Gilberto é advogado,
foi professor, ligado ao direito, mais ligado ao cooperativismo, né, Gilberto? A Mara, uma super mãe, uma super produtora, junto com seu esposo, uma produtora rural, e que dedicou muito da sua vida para essa base fundamental da família, né, Mara? Exato. E hoje também muito voltada à questão, já há alguns anos vocês vêm nessa caminhada, né? Muito voltada à questão da psicologia e também da espiritualidade, né? Vocês já há algum tempo já são um nome conhecido aqui em Santa Maria, e eu coloco assim, né, como duas pessoas que se pode de fato dizer, poxa, vou receber uma sessão de Reiki, uma sessão extremamente gostosa, positiva e muito bem fundamentada, né? Porque a gente sai de lá, além de ter uma energia diferenciada, que tem continuidade no cotidiano, nos próximos dias, sabe que está recebendo uma energia qualificada e com pessoas que dão esse respaldo todo, né? A explicação, a orientação, né? E que fazem com que as pessoas que saem de lá possam realmente transformar a sua realidade, né, onde elas estejam. Então, o Gilberto e a Mara, eles são mestres de Reiki Usui, Holy Fire, mestre Holy Fire Karuna, e o mestre aqui, Gilberto, esse ICRT, que é o Animal Reiki, né? O que ele quer dizer mesmo, esse... Porque, primeiro é uma honra estar aqui compartilhando contigo esse momento, né? Junto com a Mara, especialmente. O ICRT, porque a ICRT é The International Center for Reiki Training, que é a instituição base das nossas formações. E o curso, o Animal Reiki, ele foi um curso preparado durante mais de 6 anos para ser levado ao mundo dos reikianos. Por isso que o nome dele vem pelo nome do instituto, primeiramente, seguido com Animal Reiki. Maravilha. Então, a ICRT Animal Reiki. Perfeito. As mesmas qualificações, né, do Gilberto, né, Mara, são as tuas, que é o Sui Holy Fire Reiki, né, e também dentro dessa instituição, né, do Animal Reiki, a Alquimista da Nova Era, isso está muito ligado às nossas conversas, né, e também ambos são professores mestre Reiki, né. Eles possuem um espaço aqui em Santa Maria. Vocês podem falar rapidamente, né, do espaço de vocês, onde é que fica? Hoje, eu e a Mara, nós começamos o projeto do Espaço Conexão Reiki. Estamos indo para o 4º ano do Espaço Conexão Reiki. E juntos nós organizamos e formamos a Escola Conexão Reiki. O Espaço Conexão Reiki visa atender, tratar, cuidar e auxiliar pessoas a desenvolverem as suas conexões com a energia Reiki para o tratamento de saúde adequado. E a escola Conexão Reiki é nós levarmos aos assim interessados ou aos reikianos que queiram mudar, melhorar, aperfeiçoar as suas técnicas, os cursos de Reiki que nós fomos habilitados e que hoje, no mundo do Reiki, são os cursos com a energia, com as técnicas mais atualizadas do momento. Porque todos os cursos que o Carlos relacionou, os mestrados que nós temos, todos eles têm a base no The International Center for Reiki Training, que é hoje o maior centro de treinamento de Reiki do mundo, que é localizado nos Estados Unidos, dirigido e coordenado por William Uren, que é hoje a referência no mundo do Reiki, inclusive pelos grandes mestres do mundo, sendo nominado ou denominado como sucessor de Sensei Usui. Pela sua qualificação, pela sua dedicação e pelo seu envolvimento diuturno com o Reiki. Então hoje, se nós perguntarmos aos mestres do mundo quem é referência no Reiki e quem você recomendaria que fosse a referência, é o William Uren. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Bom, não podia ser diferente, né, para nós iniciarmos as nossas conversas, trazendo duas pessoas tão bem qualificadas,
tão bem estruturadas naquilo que desenvolvem, e como o Gilberto acabou colocando ali, essa formação, né, Gilberto, Mara, ela é contínua, né? Vocês estão sempre, né, se aperfeiçoando, fazendo novos mestrados em Reiki, né, e aperfeiçoando. Não só estudando, né, Carlos? A gente vive como filosofia, porque o Reiki ele é uma filosofia de vida. Exatamente. Então a gente, além de estudar, a gente vive, pratica o Reiki. Exato. E como o Carlos falou, estudo contínuo, né? Educação continuada em Reiki. É importante. Nós concluímos no início deste mês um mestrado extensivo, que foram 2 anos de muita dedicação, muito estudo e aproximadamente 800 horas de treinamento. E que seguiremos o ano que vem. E seguiremos o ano que vem com mais na busca de outras formações e técnicas para melhor trazer às pessoas essa técnica japonesa originária que é o Reiki. Que é uma energia transformadora. Exatamente. Uma vez, como tu mesmo falaste, se falava que o Reiki alinhava chakras, né? Exatamente. Qual é a nossa teoria? Hoje nós olhamos assim, o Reiki é uma sessão de alinhamento de chakras. Muito mais que isso. Muito mais. Hoje o Reiki é uma sessão ou várias sessões de tratamento de saúde na forma complementar ao tratamento pela qual a pessoa vem passando e sendo orientada por seu médico. E tanto que o Reiki hoje está no SUS como uma das técnicas complementares dentro das mais de 30 técnicas que o SUS traz às pessoas. E Reiki deixou de alinhar chakras, né? Hoje Reiki é tratamento de saúde. Que maravilha. Autoconhecimento. Exatamente. Expansão de consciência. Isso a gente vai tratar e vai conversar muito, né, nesses momentos nossos aqui no nosso podcast, mas eu posso dizer assim, todos os temas que nós vamos conversar certamente vai estar ligado às experiências, né? Então, o Gilberto e a Mara são 2 pessoas às quais eu tive essa experiência, né? Inclusive, o momento que a gente está criando, né, esse momento de conversa, e levando a todas as pessoas, é porque também eu fui descobrindo e fui abrindo a minha consciência a partir das sessões de Reiki com eles, né? Então, podemos dizer assim, é uma satisfação ter, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, um espaço tão qualificado e que nos dá tanto respaldo. E nem preciso falar, né? É super indicado, como o Gilberto falou, o Reiki hoje está aí como uma terapia complementar, requisitadíssima também nos meios de saúde, e vocês vão depois falar um pouquinho sobre essas novas criações do Reiki ligado mais à saúde, né? E também nós vamos trazer aí também questões ligadas à educação, né? Que, como a Mara comentou, o Reiki uma vez era visto como um simples alinhamento de chakras, né? Eu não estou muito legal, vou lá alinhar os chakras, marco uma sessão lá. Poxa, hoje o Reiki é visto como uma sessão que toca em vários setores, né, da composição do ser humano, né? Então, são as questões da saúde, que estão intimamente ligadas às questões emocionais, de valores, né, de estruturação de vida, de escolha de carreira, né, os jovens principalmente, né? E também muito focado essa questão das crianças, né? Nós estávamos comentando antes aqui a questão do Kids Reiki Kids, né? Kids Reiki, que é uma nova proposta que está vindo aí e que vai beneficiar muito as crianças, né? Porque elas precisam, né? A gente vai conversar sobre isso, dessa energia, dessa base bem consolidada para as transformações que o mundo está nos impondo e que são extremamente necessárias, né? Muito bem. Na conversa de hoje, então, nós vamos focar um pouquinho sobre a questão da educação e vamos abrir para falar um pouquinho sobre como é que é mesmo, Gilberto? O Kids Reiki, né? Mara, que é específico para crianças, né? Tem uma faixa etária, mais ou menos, para isso?
ela está sendo analisada da melhor Isso. forma, mas acredito que seja a partir daí dos 5 anos de idade a formação terapêutica. Porque o Kids Reiki não é somente o Reiki para aplicar ou para tratar crianças, é sim para formar crianças terapeutas reikianas a partir Dos 5 anos de idade. mais ou menos 5, 6 anos de idade, onde a criança possa entender, ler, ela tem já essa possibilidade de receber uma capacitação para se tornar reikiana. Então, o que a Mari e o Gilberto trazem com essa informação é justamente o que a gente está bulindo, assim, né? Tá colocando a ferver, que é essa questão toda das crianças, né? Bom, a gente vem conversando já há algum tempo sobre essas... inicialmente eram teorias, né, que falavam muito sobre a questão das crianças índigo cristal, crianças... depois vieram as crianças arco-íris, né? E hoje a gente já pode dizer que as crianças, elas estão... a gente não precisa rotular, né? As crianças da geração de hoje, elas já são nitidamente especiais, né? E quando vocês colocam que com 5 anos elas já podem iniciar um processo de formação terapêutico, né, onde elas podem ser as pessoas que vão aplicar o Reiki, isso é fantástico, né? Isso comprova que nós estamos realmente num processo realmente muito evoluído no planeta, né, e que essas crianças realmente vêm com um aparato psicológico, emocional, bem diferente do que nós, né, tivemos e que, por uma época, aí as crianças se apresentavam, né? E como é interessante a tua fala, assim, vamos colocar, né? Vamos possibilitar para que a criança aprenda a técnica do Reiki a partir dos 5, 6, 7 anos de idade. Vamos colocar a idade. O quanto vai ser importante para ela ela estar com essa energia de equilíbrio com ela. Porque além dela ter uma possibilidade de autocuidado, ela vai cuidar do coleguinha dela. Exato. Ela está na sala de aula, tem o coleguinha, né? Não que ela seja, que o objetivo do Kids Reiki é formar crianças terapeutas. É formar crianças com consciência. Com consciência. Com consciência. Através de uma técnica terapêutica que vai ajudá-las no seu processo de vida, no seu processo de desenvolvimento. Porque, além de trazer a energia do Reiki, vai trazer uma melhor qualidade de vida, vai permitir que não sejam acessadas no seu campo, que não sejam acessadas no seu campo, a raiva, o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, ela passa a ter uma forma melhor de conduzir a sua vida e também do seu ambiente, que daí ela vai levar para a sua família essa energia. E quando você leva a energia da criança para a família, você estrutura energeticamente melhor aquela família. Porque muitas vezes há uma desestruturação energética na família, onde as crianças são as primeiras afetadas pelas conduções da energia familiar, e estas crianças farão o passo inverso. Elas vão levar a energia melhor, equilibrada e mais intensa para melhorar o equilíbrio familiar. Inclusive com consciência e condição para não ser manipulado. Exatamente. Né? Pelas energias externas, pelo meio social, pelo que está sendo passado nas mídias. Aquela criação do eu cultural. Exato. Então não vai se enquadrar num culturalmente, mas pelo que realmente é a essência da criança. A gente percebe que muitas crianças estão sofrendo consequências dos adultos, né? Porque não sabem lidar, não conseguem se defender, não conseguem distinguir. E o momento que a criança aprende a ter um equilíbrio emocional, e isso
com essa formação de Reiki, com os tratamentos de Reiki, ela consegue esse discernimento de olhar para si e perceber, poxa, é isso? Por que eu estou sentindo isso? Poxa, numa sessão de Reiki tu conduz uma criança a pensar, a respirar fundo, por que tu estás sentindo isso? É onde que se apresenta? No teu estômago, na tua alimentação, é nos teus sentimentos, na tua emoção? É alguma coisa que está trancando aqui a tua expressão? É se autoconhecer, e a energia do Reiki consegue conduzir isso. E tu já pensou o momento que essas crianças tiverem essa formação, essa capacidade de poder vivenciar aquilo que elas vieram fazer realmente aqui? É melhorar o planeta. Exatamente. É a forma de mudar o eu culturalmente criado, trazendo o mais próximo do eu autêntico. São dois conceitos muito importantes que nós temos no Holy Fire Reiki, que é o eu autêntico. Nós nascemos autênticos, naturais, sem interferência, puros. E nós somos criados culturalmente, que é o eu culturalmente criado, que são as condições que a sociedade nos impõe. E não é só a sociedade, mas sim a partir do momento em que as relações da nossa família, as relações da sociedade, da escola, dos amigos, das vivências, nós vamos sendo moldados conforme os interesses da sociedade. E assim nós vamos fazer o resgate para que o eu culturalmente criado, ele até vai acontecer porque ele é natural que aconteça, mas será interpretado de uma outra forma para se manter muito mais próximo do eu autêntico. Perfeito, Gilberto, Mara. Vocês falando aí e eu fazendo as relações aqui, né, mexendo com as leituras anteriores. Gente, eu estou aqui com o livro da professora Teresa Guerra, que é uma especialista nas crianças de hoje, né? E tudo que aqui a coisa é assim, né? Gilberto e a Mara são especialistas e é para assinar embaixo mesmo, né? Tudo que eles colocaram aqui está nas páginas aqui da professora Teresa Guerra, né? Então, a professora Teresa, desde já muitos anos, fundou lá em Portugal, em Lisboa, a Casa Índigo, que é um espaço de formação para crianças, né, que tem essas altas habilidades, e as altas habilidades também estão relacionadas aí a alguns conceitos que nós hoje está muito em voga, né, que é a questão do déficit de atenção, a hiperatividade, ou até mesmo os graus de autismo, né. Mas lá na Casa Índigo, ela trabalha muito com o Reiki, né, o Reiki para essas crianças. E o último livro dela agora, um dos últimos, é Coração Altamente Sensível, né? E ela faz uma relação do caminhar dessas crianças com as teorias pedagógicas, né, que foram sendo criadas no decorrer do tempo. Seja a montessoriana, Waldorf, a própria Escola da Ponte que temos lá em Portugal, enfim. Mas escutando vocês agora, eu tinha separado aqui para a gente poder trazer a baila aqui, a nossa conversa, né? Duas frases interessantes. Uma é do Rudolf Steiner, que é o criador do modelo Waldorf de educação pedagógica, e ele diz o seguinte, olha só: o educador deve olhar para a criança com a mais profunda reverência. Tudo a ver com o que vocês falaram agora, né? Sabendo que aqui se encontra um ser cuja natureza é divina. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O ser divino. A criança é o ser divino natural. Então esse olhar que vocês têm para essa criança, né, em trabalhar o Reiki com elas, é fazer com que elas potencializem toda essa divindade que está dentro delas, né? Potencialize e externize, né? Potencialize e externize, né? Ou seja, ela seja um pilar de fogo, né? Um pilar de uma essência e que consiga expanda, propague. Exatamente. Consiga expandir, né? Porque onde uma criança dessas, luz totalmente capacitada, onde ela for, ela vai espalhar. Perfeito. Perfeito. E a outra frase aqui que eu separei é da Maria Montessori, olha só. Se houver ajuda e salvação para a humanidade, só poderá ser através das crianças. Olha só.
porque as crianças são as criadoras da humanidade. Então isso é fantástico, né? A gente está interagindo assim de maneira muito concatenada, né? Como é que a gente fala isso num linguajar mais energético, assim, mais reikiano, mais espiritual? Como é que se chama isso, essas interligações, assim? Como é que a gente pode definir esse termo, assim? Poderíamos definir de uma forma: crianças seres de luz. Crianças seres de luz. Como nós vamos cuidar dessas crianças, desses seres de luz? Trazer a elas, a psicologia tem que ajudar a gente aqui, trazer a elas as melhores formas e as melhores condições para que ela absorva os ensinamentos, mantendo-se mais autenticamente mais autêntica do nascimento. Perfeito. Para o futuro, recebendo menor interferência cultural criada, para que ela possa, a partir do momento que ela tem as condições do discernimento próprio, levar para ela e para as pessoas às quais se relacionam as melhores formas de uma vida mais saudável, de uma vida mais amorosa, de uma vida mais integrativa, eliminando situações que possam contaminar esta relação amor, integração, relações saudáveis, e daí vem desde a alimentação, a atividade física, do cuidado em geral, fortalecendo o seu eu autêntico, para que seja realmente um ser transformador, a qual está aqui, você acabou de falar. Se nós vamos transformar o mundo, é pela criança. É pela criança. E como será a transformação do mundo pela criança? Essa criança estando preparada para esse passo de evolução. E que hoje não é a forma como a sociedade está conduzindo que vai se resolver. Nós temos que fazer transformações. E daí eu tenho certeza que a psicologia vai analisar, e analisa de uma forma muito próxima do que eu falo, as transformações pelo que o mundo vem passando hoje, elas trazem muitas contaminações. E nós precisamos descontaminar ou não permitir que essa contaminação aconteça, para que a criança seja realmente um ser transformador. Então, e assim, Gilberto, Mara, eu coloquei provoquei a gente talvez dizer um termo único, e vocês foram perfeitos, né? O Gilberto esmiuçou aí tudo isso, né? Ou seja, essa interatividade, essa interconectividade, né? Que faz com que todos esses elementos importantes, verdadeiros no processo de educação, estejam ali junto com esse processo energético, né? De desabroche dessa criança, né? E como tu dizia antes, né, Mara, que elas consigam se fortalecer e como é que se chama aquele joguinho que a gente coloca os dadinhos, né? E depois só empurra. Dominó, né? Um dominó, ou seja, bateu ali e, né, vai interagindo com tudo e com todos, né? Mas eu percebo ainda que as crianças, a gente percebe que as crianças, elas têm noção. Tem muito. Dificilmente tu vê uma criança tirar um papel no lixo, porque ela já tem consciência do amor que ela tem que ter pelo planeta, que aquilo ali vai... Mas a gente percebe que os adultos não fazem isso. Por isso, quando eu falei do eu culturalmente, então o a eu gente culturalmente percebe que foi isso. Criado, né? E nós temos o eu autêntico. Isso. Nós temos o eu culturalmente criado, que somos nós. Nós somos criados de várias formas. Fomos, e até pelas nossas idades, colocados nós temos uma numa caixinha, grande, né, Gilberto? A gente foi limitado. Exatamente. Aquela assim, né? Como tu fala, tem a caixinha, né? Veio, essa é a caixinha. Essa aqui é a caixinha da tua vida. O que está aqui dentro é para você. Siga o que está aqui. Te limita a isso aqui. Hoje, o que nós queremos? Que essa caixinha não seja assim, ela seja aberta. Porque a gente tem que observar também
Hoje nós, como adultos, nós temos traumas e bloqueios que a gente não vai querer que as crianças tenham. Então, quanto adulto tem aí hoje sofrendo de depressão, se suicidando? A gente vê adolescente se suicidando, adolescente depressivo. O que é isso? Por que está acontecendo isso? Será que não está na hora de parar e pensar? O que está acontecendo? O que está faltando? A terapia Reiki é uma terapia complementar ao tratamento médico. Sim, é uma terapia energética que abrange o ser como um todo. E nós temos exemplos, exemplos de clientes que chegaram até nós gestante, que já receberam o Reiki desde o útero. E a gente percebe que as crianças se desenvolvem e também de uma maneira mais, né, Gilberto, mais suave, mais saudável. E outra coisa que tem acontecido é que essa interação e troca de possibilidades de cuidado. Coloca aí, Gilberto, que é a integração, né? Integração médico, terapeuta, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, complementa, terapeuta. Né? Integra. A pessoa está ela está recebendo o seu tratamento com o psicólogo. Ela poderá melhorar esse tratamento com sessões de Reiki. Importante. Vai no psiquiatra também. Eu tenho, então. A pessoa está em tratamento médico, seja qual for. O Reiki vai fazer com que esse tratamento seja melhorado, seja potencializado. E isso é uma cultura que nós estamos buscando criar nas pessoas. Né? E o mundo dos reikianos hoje está procurando criar, especialmente os profissionais que são ligados ao ICRT, onde pesquisas estão sendo sérias, estão sendo desenvolvidas, hospitais estão fazendo pesquisas, enfermeiros estão fazendo pesquisas. A área da saúde toda. A área da saúde como um todo está envolvida em várias pesquisas, mostrando que tratamentos, hoje denominados complementares, são importantes para o poder curativo que a pessoa busca. E sem medo de falar curativo, é tratamento curativo. Você vai buscar um tratamento médico, é um tratamento curativo. É que o médico ele sara, né, Gilberto? Exatamente. O remédio você vai buscar um tratamento com psicólogo, é um tratamento curativo. Você vai buscar um tratamento de Reiki, é um tratamento curativo. Claro que o médico de uma forma, o psicólogo de outra forma e o reikiano de outra forma. Nós vamos aliar as formas para melhor cuidar. Eu tenho clientes, né, consulentes, que fazem tratamento crianças. Isso. Exato. Tem criança e tem pré-adolescente, que fazem tratamento com psicólogo, psiquiatra, e que começaram a fazer sessões de Reiki. No início, a princípio, uma vez por semana, com o tempo a energia foi melhorando, foi potencializando, então, uma vez por mês. E o psiquiatra já relatou para a mãe a melhora do tratamento, a integração de todos, as terapias. A conectividade que nós estávamos Exatamente. Porque a gente tem que entender. É muito sério isso. O Reiki, ele não elimina tratamento médico. Exatamente. Ele é fundamental, ele complementa, ele se integra. Ele potencializa a melhoria do tratamento médico. O reikiano não dá diagnóstico, não dá receita médica, não indica tratamento. Quem faz isso é médico. O reikiano cuida da mente, do coração, do espírito, da pessoa. E mais importante em tudo isso, Reiki não é religião. Não é. Reiki não tem vinculação religiosa. Reiki é uma técnica japonesa livre que, com o passar dos anos, foi se aperfeiçoando, melhorando, criando formas de cuidar das pessoas.
sim, reikianos vinculados às suas religiões muitas vezes conectam a sua religião com o reiki. Mas o reiki, ele é sem religião. Na verdade, uma formação em reiki melhora a conexão religiosa do terapeuta com a sua religião, não o inverso. Tanto que nós temos, né, consulentes, são espiritualistas, né, universais. Temos, como que é o outro credo? Os evangélicos. Evangélicos. Os pentecostais. Católicos. Né? Pentecostais, como um todo, né? Umbandistas. De todas as religiões buscam. Todos se integrando. Buscam a conexão da energia. Mas não o reiki como uma religião. Espiritualista, sim. Sensei Usui disse, o reiki não tem religião. O reiki não é religião, é tratamento de saúde para ativar os processos autocurativos de cada uma das pessoas. Porque todos temos essa capacidade poder de autocura. De autocura dentro de nós. Sem religião, mas onde que a palavra, no meio da palavra Deus, qual que está? Eu. Exato. Não é? Então, nós temos esse processo. E o reiki vem trazer isso, essa capacidade de tu perceber o teu poder de se autocurar. O momento que tu descobre que tu precisa, que tu pode te autocurar, te cuidando da tua alimentação, cuidando das tuas emoções, das tuas relações, da tua educação. Cuidar da sua mente. Cuidar da sua mente. Gente. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala de reiki, deixar bem claro que o reiki é uma técnica, né? E que ele está... Evoluiu. E ela está interligada a todos os setores do ser humano, né? E da sociedade, enfim. Um padeiro que vai fazer um pão, se ele faz com raiva, cheio de ódio, de rancor, o que ele vai te passar quando tu comer esse alimento? Uma energia. O que tu vai sentir? Aí, um médico que vai lá tratar o teu filho só pelo dinheiro, não vai tratar pelo amor, né? Será que vai atingir o objetivo? Sim, não. O remédio, aquele que tu toma, é muito bom porque tu precisa do remédio para o físico. Mas qual é a origem do remédio? E eu acho que essa questão do reiki está tão vinculada com essas crianças que estão vindo, que é justamente essa energia, né, que a gente acabou de falar, é transformadora. Né? Transformadora. Então, crianças do novo mundo, né, a geração transformadora está intimamente ligada à questão da energia e do reiki. Né? Então não tinha como ser, não podia ser outras pessoas aqui nesse primeiro momento, que a gente está iniciando essas conversas, do que o Gilberto e a Mara para conversar e nos expor e nos, vamos dizer assim, colocar no eixo mesmo, né, o que é realmente essa questão da energia. Olha só, gente, aqui num dos livros da professora Teresa, que ela publicou aí pelos meados dos anos 2010, por aí, que se chama Crianças Índigo e Cristal, a ponte arco-íris de novas dimensões e vibrações, a educação do novo tempo, ela especificou um pouquinho as características dessas crianças. E olha só, tem tudo a ver com o que o Gilberto e a Mara estão colocando aqui. Então essas crianças quais são as características delas? Né? Então são crianças extremamente sensíveis, né? São mais intuitivas, né? Percebem tudo o que está ao seu redor, ou seja, são intuitivas, perceptivas, psíquicas em vários graus, né? São determinadas e têm um importante propósito de vida global, ou seja, o reiki está intimamente ligado a isso, né? A transformação. Daqui a um pouquinho a gente vai falar um pouquinho, que tem dois temas que eu quero trazer para vocês, que é a questão dos ambientes, né, onde a gente se insere, e também da questão da cromoterapia, a questão das cores, né, porque está muito ligado também, e não entrando no campo da espiritualidade no sentido religioso, mas quando a gente fala em cor, está muito ligado
as essências, né? O Arcanjo Miguel, né? A Saint Germain, enfim, a questão da branca, crística, enfim, né? Isso é interessante a gente também abordar um pouquinho. Mas aqui fala também, ó, são coerentes e autênticas, né? Então, isso quando a gente trabalha com educação, a gente sempre percebe isso na escola, na universidade, né? Que os jovens, as crianças, eles são atualmente muito autênticos. E aquilo que eles encontram como verdade, eles defendem, né? Por isso que é muito interessante o que fala aqui da questão do coração, e o Gilberto Amara podem referendar isso com toda a autoridade, é que trabalhando com o Reiki, né, o emocional, o coração, ele é enfatizado, ressaltado, né? Ele passa a ter um valor importante nas decisões da vida do ser, né? Da vida humana, da pessoa que é o consulente, né? Que está recebendo o Reiki, que está se aprimorando e que futuramente, como vocês são professores de escola, né, vão formar, né, novas pessoas para que isso se expanda, né? Então essas crianças, elas tendo uma formação positiva, uma formação adequada, eles prendem um objetivo, uma ideia, e eles são coerentes e autênticos naquilo, né? Então, olha a importância desse processo educativo todo. Existe uma correspondência entre coração, mente, palavras e ações. Percebem facilmente a falta de verdade, integridade e honestidade nas pessoas, né? Acreditam e mostram muita paixão por valores como vida, o amor, né? A justiça. Enquanto jovens e até enquanto adultos, têm um forte sentido de serviço social, né? Ajuda comunitária. Olha a importância, né, da transformação do mundo. E quando nós falamos ali em questão de conectividade, né? Estar conectado uma coisa com a outra, ou seja, a sociedade vai se transformando. Seja lá na propriedade rural da Mara, seja no escritório de advocacia, que também, né, Gilberto, ainda permanece atuando, né? Seja eu como professor na escola, na universidade, enfim. O Bruno, como nosso cineasta, nas produções que ele faz, até há pouco tempo o Bruno estava atendendo no consultório, né, Bruno? Agora está mais focado nessa parte do vídeo, né? Então, em cada setor, e falando em vídeo, né, o vídeo ele voa, né? Por isso que a gente está aqui hoje para que essas informações elas voem, né? Cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Ou seja, é uma corrente, um pedacinho conectando com o outro para que essa transformação realmente aconteça. A transformação do nosso mundo, né? Só fazendo outro parênteses, trazendo mais para uma questão mais filosófica espiritualista, nós estamos num processo altamente transformativo no planeta, né? Que estamos aí, segundo algumas filosofias ou algumas teorias, né? Modos de viver, né? Vamos trazer o espiritismo kardecista, que seja, né? Nós temos aí uma bibliografia imensa falando sobre a transição planetária, né? Até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda continuam os livros da Joana de Ângeles, né, psicografadas pelo Divaldo. Tem uma série psicológica que ela traz aí pontos importantíssimos sobre esse processo de transição planetária, né? Então, nós estamos realmente num momento crítico e que as pessoas, tomando consciência como o trabalho de vocês vão realmente despertando para transformar o mundo, né? Dar esse empurrão da transição planetária para um mundo regenerativo, um mundo melhor energeticamente. Então, por natureza também, essas pessoas, esses adultos hoje e crianças que estão chegando, são de natureza crítica, no sentido positivo. Não criticam as pessoas, não julgam as pessoas, mas criticam aquilo que deve ser melhorado, transformado, né? E tem um senso de humor fantástico, né? Ou seja, conseguem levar tudo muito para a questão do humor, da leveza, né? Quando elas não são podadas, né? Quando não são podadas. São analisadas como rebeldia. Exato, Mara, muito bem. Eu só quero fazer um paralelo aqui do meu filho, do Miguel e do Bruno, né? Que foram colegas de escola, enfim, e que se você deixar esses dois juntos, né? Aí tem que trazer o
alguns elementos a mais no espaço para poder dar as risadas depois, né? Como a gente diz, se mata, né? Se mija de tanto rir, né? Então, são certamente jovens, crianças que já estão nesse espectro, né, energético. São pessoas que levam a vida com leveza, né? E, ao mesmo tempo que fazem tudo isso com muito humor, com muita leveza, são extremamente sérios. São focados no seu trabalho. Né? Com firmeza com amorosidade, né? Exatamente. E foco. Focados, né? Na verdade, já descobriram o propósito. Já descobriram o propósito. Já se descobriram como, talvez não saibam das teorias, mas se descobriram já como crianças e adultos já, né, diferenciados, especiais. E estão realizando a sua... E uma coisa, pela sua fala, né, está conhecido o Bruno, pela formação profissional, né? Sim, qual é o papel fundamental do psicólogo? Cuidar da mente e do coração das pessoas. Trazer leveza para as pessoas, para que elas consigam ter uma vida mais adequada. Em todas as profissões, né, Gilberto, quando tem esse autoconhecimento e tu pode fazer isso, exercer de uma forma com intuição, talvez, com a energia, com a parte interior, com amor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente vocês. percebe que tem, sabe, crianças que têm aparecido muito crianças super ansiosas. Aí os pais chegam assim com ela está muito mal educada, ela está com a o social dela está muito prejudicado porque ela não sociabiliza, ela briga com os coleguinhas, ela agride e ela não quer mais ir, ela começou a querer ficar isolada em casa. O que essa criança está pedindo? Atenção. Que é isso que tu falou, ela tem uma sensibilidade que ela não aceita as coisas como... Então vamos olhar para esse lado. Como fazer com que a família entenda, né? Entende? Que bom, né, que chegaram, porque nessa hora a gente percebe também que não é só a criança que precisa. O adulto precisa. E aí que ele vai ser transformador, né? Então que ele é o agente transformador da sociedade em si. Olha, tu vê assim, essa criança, ou um reikiano, se essa criança se torna um reikiano, ela vai ser um ponto de luz no planeta. E um ponto de luz, ele ilumina qualquer quarto escuro. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Aí pelos meados de setembro, outubro, perdão, eu vi uma reportagem, depois fui pesquisar na internet, que os especialistas lá nos Estados Unidos, em universidades bem famosas aí, na área da psicologia, determinaram 6 pontos importantes que são da estabilidade, vamos dizer assim, do entender-se como um ser humano saudável. Tá? Aí eles colocaram esses 3 pontos aqui, que então o ser humano deveria se preocupar com a sua saúde espiritual, né, era o primeiro ponto, a sua saúde espiritual, o emocional, né? Logo depois, então, dessa parte da saúde espiritual vinha a saúde mental, também ligado ao emocional, né? Espiritual, emocional, mental, emocional. Depois, o terceiro ponto era a saúde física. Né? E dentre o que se comentava ali é que a saúde física é muito vista a partir do que os médicos hoje nos recomendam, né? Que é prática de atividade física, né? Seja academia, seja caminhar, natação, né? Enfim. Logo depois vinham os valores éticos e morais presentes na vida da pessoa. Né? Olha só. O 5º ponto era propósito de vida. Né? Que isso a gente já conversou bastante, né? Nos bastidores, essa questão do propósito de vida. Né? E por fim, estamos num plano físico, né, material, seria a estabilidade financeira. Então, dentro desses 6 aspectos aqui, se o ser humano está equilibrado, né, ele consegue ter uma vida tranquila. Né? O que vocês me falam sobre isso? O que vocês podem me dizer sobre isso? E onde é que o rei... Vamos chover no molhado, como diz, né? Onde é que o rei que entra nessa...
Eu tenho um desenho aqui do Gilberto, que ele fez há tempo para mim aqui, que também quero comentar depois. A nossa vida hoje, nós podemos considerar como um carro. O carro tem 4 rodas. 4 rodas. Nós temos a nossa saúde emocional, mental, física, espiritual. Se nós tivermos repouso reparador, sono adequado, alimentação adequada, atividade física, mental, emocional e espiritual equilibrados, o nosso carro vai rodar sem travas. Quando nós ensinamos o Reiki às pessoas, nos nossos treinamentos, eu coloco no painel a figura das 4 rodas do carro. E aqui o triângulo, que é o mental, emocional e espiritual. Como nós vamos chegar a ter... Gilberto, sabe esse triângulo, então, é espírito, mente e corpo, né? Exatamente, espírito, mente e corpo. Espírito, mente e corpo. Perfeito. Que daí o mental, emocional e espiritual vai trabalhar ali, né? Mas para nós termos mental, emocional e espiritual equilibrado, nós temos que ter alimentação adequada. Nós temos que ter um sono que seja reparador. E nós temos que ter atividade física. Para o sono ser reparador, a atividade física é importante. Para nós termos uma atividade física adequada, a nossa alimentação tem que ser adequada. Nós temos que ter força para a atividade física. E para equilibrarmos tudo isso, nós precisamos ter mente, corpo e espírito equilibrados. Onde está esse processo como um todo? Você pode, para buscar essa conexão das 4 rodas, você começa cuidando da sua mente, do seu emocional. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou ao psicólogo conversar e entender qual é a minha vida. Eu vou fazer uma terapia de Reiki, onde vai ser levado essa pessoa a energia do equilíbrio, do processo autocurativo, dos processos avançados de Reiki que nós temos hoje, que são buscas profundas de reparação da sua vida passada, que é a origem. Por que eu tenho um processo na minha vida que é emocional, que me desperta irritabilidade, daí eu me alimento inadequadamente, daí eu vivo estressado, daí eu não faço atividade física, à noite eu não durmo. Qual é a origem disso? Onde está? E aqui, né, Gilberto, falando, aqui você falou, sono reparador. Então, tu orienta sempre na tua sessão, claro, né? O que é esse sono reparador? Eu vou ficar no celular, nas telinhas, até a hora de dormir? Ou eu vou desligar? Oi? Essa parte aqui do sono reparador, né? O que eu tenho que fazer para esse sono ser reparador? Exatamente. Eu vou ficar usando a tecnologia até a hora de dormir? Eu vou deixar o telefone do lado da minha cama? Eu vou acordar e já vou direto para as telas? Na madrugada, então uma mensagem, eu vou olhar a mensagem. Orienta, tem essa orientação numa sessão de Reiki. Então, o Reiki não é um simples alinhar de chakras. Qual é que é esse pilar aqui? Alimentação. Será que a alimentação ideal é essa que a gente vê, aquelas motinhas para lá e para cá com iFood, comida rápida, comida processada, comida industrializada, química, que te leva a adoecer o teu intestino? E aí sim, tu te prejudicar mais tomando um monte de remédios, que vai te adoecer mais? Eu me acomodo, eu não faço nem uma caminhada. Isso, atividade física. Depois daquela comilança toda, né? Aí não. Senta no sofá, liga a televisão ou vai pro celular. Aí isso não é importante, eu não vou cuidar do meu... Não vou numa academia, não quer dizer que preciso ir para uma academia. Não precisa academia, vai caminhar. Outra coisa, eu vou me encher de anabolizantes porque eu quero ficar fortão. Cara, o que que tá fazendo? Então sim, cuidado com o corpo é fundamental. Por quê? O teu corpo
é o carro da alma, é o teu veículo físico aqui que tu veio para viver a tua espiritualidade, a tua vida. É o carro da alma. Então, aqui está o equilíbrio fundamental que precisa. Exatamente. Mente, espírito, o emocional, porque é o composto de tudo isso. Tu precisa estar. Então, isso é estar equilibrado. Daí o precisa estar, né? O tem que estar. Vamos tirar o tem que e o precisa estar. Vamos levar de outra forma. Eu mereço cuidar dessa estrutura que me sustenta? Eu mereço dar a esse corpo físico as melhores condições? Eu estou cuidando da minha casa. O meu corpo é minha casa. Se eu não cuidar da minha casa, que é o meu corpo, como é que eu vou levar às pessoas e nesses pilares, sugestões, orientações e ajudar a cuidar? Nesse pilar, né, Gilberto, o que eu estou olhando de conteúdo na televisão, nas mídias, o que eu estou acompanhando, o que eu estou digerindo. O que eu estou... Presta atenção nisso. Ou uma boa leitura, muitas vezes... Sabe, Mara, desculpa te interromper, mas já vou te dar a palavra novamente. Isso me lembra muito aí pelos anos 2005, 2006, por aí. Teve um pesquisador japonês, professor Masaru Emoto, que fez a experiência dos cristais de água, né? E essa questão aí do proferir a palavra, do ambiente, que é um tema que eu quero entrar com vocês aqui um pouquinho, é muito pertinente, né? Porque eu trabalhei isso com meus alunos, né, na escola. A gente via as imagens e tentava teorizar, mas tirar conclusões sobre, né, essa pesquisa que o professor Masaru Emoto tinha feito lá na Universidade de Tóquio. E os cristais que se formavam da água é impressionante, né? 70%. Imagina um cristal de água que escutava uma música com palavras de baixo calão, frequências baixíssimas, né? E uma música clássica. Então a água, os cristais formavam completamente distorcido. A própria cor do cristal era diferenciada, né? Exato. E o cristal, a frequência, exatamente. Então, isso que tu está falando, por exemplo, nós somos a água, grande parte, né? 70%, né? Queira ou não, somos todos altamente sensíveis, né? E o que tu fala, Gilberto, a questão de cuidar da gente, né? Ela vai além da nossa vivência enquanto físico, né? Porque algumas teorias espiritualistas nos falam muito sobre a questão das células espirituais, né? Que o Gilberto falava agora. Essa questão da composição do corpo físico, emocional e espiritual, né? A gente deixa esse corpo, quando né, fale, né, mas a nossa estrutura ela permanece, continua, e os problemas também vão com a gente, não é? Muitas vezes as pessoas não percebem, né? E até tu, ao lidar com uma criança, a forma de expressar a palavra, porque a palavra tem poder, é frequência. Então, se a palavra tem poder, o que o teu filho, o que a tua criança está escutando de música? O que ela está olhando lá naquele aparelhinho que, em vez de estar fazendo uma alimentação, conversando, olho a olho com o pai e com a mãe, está lá na frente da telinha. O que acontece? O que ela está olhando? Será que isso é benéfico? É o adequado? É o benéfico? É bom para a formação? É bom, puxa, tu está tirando o teu tempo ali, não, tu está perdendo tempo de qualidade com o teu filho. Tu está prejudicando um futuro desenvolvimento. Graças a Deus que nós temos vocês aqui, né? Tu já pensou? E daí quando a gente fala Quando assim, fala a palavra tem emoção, e aí vai acontecer o quê? O teu físico, uma pessoa rancorosa, com raiva, com aquela agressividade. O que ela causa no corpo físico, na água que tu falou, na tua estrutura energética. E só, Mara, desculpa, estou te interrompendo, mas o que vocês falaram agora aqui, o Gilberto, Mara, eu li semana passada uma reportagem muito bacana nos jornais, claro, né, hoje os jornais são virtuais, mas o que a Mara e o Gilberto estão falando é esses momentos de interatividade que a gente tem que ter com a família, né?
Mas eu estava vendo uma reportagem do pessoal da USP, lá de São Paulo, e o Brasil, a USP, tem um núcleo junto ao curso de medicina e o curso de farmácia, o curso de fisioterapia, enfim, um núcleo voltado para questões espiritualistas. Né? E com pesquisas profundamente já reconhecidas, né? E aí eles trazem pessoas de várias áreas, de várias religiões, de vários setores, né, que estudam espiritualidade. Mas o que já surgiu, já saiu dessas pesquisas, que eu estava fazendo essa leitura, é que em muitos cursos, e hoje é considerado um curso da área da saúde, que a gente entrou aqui e estamos falando de saúde, né? Sério, aquele curso que trata de disciplinas ligadas às questões emocionais e espirituais, né? Porque essa questão de que nós temos que lá atrás buscar numa vida passada um problema que está batendo agora, isso já é tema recorrente dentro de algumas teorias, né, e alguns estudos, né, da área da saúde mais espiritualizada, espiritualista, né? E aí, Gilberto, nessa questão do ambiente, eu queria que vocês falassem realmente um pouco sobre os ambientes que a gente vive, né? Porque às vezes essa coisa de a gente entrar num ambiente, não se sentir bem, né? Isso acontece muito e isso está muito ligado a essa teoria das crianças, né? Hoje quando a gente analisa o ambiente em que as pessoas vivem, aquilo que a Mara disse aqui, o que passa na televisão da casa? Qual é a música que toca no sistema de som da casa? Qual é o tipo de leitura que é levado para a casa? Como são as relações pai, mãe, filhos nas casas? É importante que cada família busque para seus filhos um melhor ambiente. Nós sabemos das dificuldades das pessoas. Muitas vezes o local que moram é inadequado, né? A cama que a criança tem para dormir é inadequada, as dificuldades financeiras da família até impedem de ter uma alimentação adequada, né? Um ambiente adequado. São processos que precisam ser trabalhados nesses ambientes familiares e daí a sociedade como um todo precisa ser envolvida, né? Desde a assistência social, conselhos tutelares, o próprio judiciário, a igreja, colocando a sociedade como um todo, nesse sentido de levar essas pessoas o que é um ambiente saudável, mas também levar essas pessoas o que é um ambiente saudável nas condições que as pessoas estão vivendo. Porque não adianta eu dizer para a pessoa, o ambiente adequado para o teu filho é um chuveiro bom, uma cama quente, uma alimentação adequada. Daí ela mora num barraco de lona, ou de lata, ou de tábuas juntadas para organizar. E não é uma criança, 2, 3, 4, 5 crianças muitas vezes naquele lar, dito lar. Como é que criar um ambiente saudável para as crianças? Daí vem o papel da escola. Daí vem o papel dos educadores como um todo para trazer essas crianças as oportunidades para elas evoluírem, tirando-as momentaneamente do ambiente que não é o ambiente adequado, mas é o que tem. A escola daí tem esse papel fundamental. Os educadores, vou repetindo, os educadores têm um papel muito importante. Daí também as associações, seja a associação da igreja, seja a associação de bairro, seja a associação da rua, sejam os grupos de pessoas que estão buscando melhorar a sociedade. E nós temos tantos grupos de pessoas hoje que podem auxiliar. Basta as pessoas autorizarem receber esse auxílio. Porque muitas vezes a restrição para receber um auxílio está na própria família. Você, meu filho, você não pode participar do grupo tal porque não é
saudável a nossa interpretação, seja ela religiosa ou outra que se faça. Isso também acontece nas famílias mais abastadas. também. Mais abastadas também acontece. Mas só em classes mais inferiores no sentido material. Né? Exato. E daí eu vejo assim, de ver no dia a dia da sociedade, daí tem um papel das igrejas pentecostais, que é muito bem trabalhado, né? Claro, com as interpretações que sejam necessárias. Mas tem o grupo que trabalha a família, o grupo que trabalha a criança, o grupo que trabalha a mulher, o grupo que trabalha o homem. Né? Daí é o papel da igreja aqui, tá sendo feito, né? Nós temos que trazer o papel dos outros atores da sociedade também para esses grupos. E fortalecer esse papel dos atores, para que os ambientes sejam os adequados. E daí nós temos uma criança altamente evoluída, aquela que nasce já com o espírito evoluído em terceira, quarta, quinta dimensão, e ela está lá num ambiente que não propicia o desenvolvimento dela. Isso é um papel para pensar. Isso nós temos que pensar. Como chegar e como valorizar essa criança em especial para não travar a sua evolução e sim deixá-la evoluir, porque ela vai ser o protagonista da sociedade futura. Essa questão quando vocês comentam assim sobre a questão das dimensões, né? A gente sabe que essas crianças que estão vindo, elas vêm de dimensões muito elevadas, né? Exato. Ou mais, exato. Nós estamos numa transição aí. O que o Reiki nos traz de informação assim com relação à dimensão que nós estamos, essa transição, né? Nós somos terceira dimensão, né? Mas já em processo de quinta, né? E assim, o que vocês conseguem perceber, né, de fato, assim, nessa inter-relação dimensional? O que de fato nos mostra, assim, o Gilberto falou muito bem, né, uma criança de quinta dimensão, né? Mas isso, quando tu fala em dimensões, eu interpreto como dimensões como níveis de consciência. Níveis de consciência. Sim, exato. Os céus de consciência, a gente trabalha aí. Olha o céu de consciência. Como nível de expressão mesmo. Como tu fala, eu acho que esse projeto que tu está pensando é um dos exemplos. Certo. Até bom tu desmistificar isso, né? Quando a gente fala em dimensão, a gente utiliza, né, as dimensões mais elevadas como se fosse né? Mas tá tudo na consciência, né? Tá tudo é um nível de consciência. Nós estudamos, por exemplo, ano passado, um programa dentro do nosso mestrado que era os 12 céus de consciência. A exploração dos 12 céus de consciência. Aí tu vê uma criança com um nível de expansão de consciência já de quinta, em si, já expandido. Essa criança vai aceitar atirar um lixo, como eu te falei. Essa criança vai aceitar que chutem um animalzinho? Que cortem uma árvore sem necessidade? A gente tem É muito complexo. É complexo. A gente tem assim um conhecimento de que nível que era a consciência, por exemplo, do nosso Cristo, por exemplo, de Jesus. Nossa, Cristo A consciência dele é inexplicável. Eu acho que eu não sei que nível de expansão de consciência, falando em níveis que ele se encontra. E assim, falando agora, já que tu falou disso, né, que o Holy Fire é uma energia que veio canalizada por Cristo. Exatamente. É exatamente isso, né? E quando o nosso tempo acho que está meio limitado, então. Não, vai dar um jeito aí, vamos dar um jeito. Quando a gente fala assim, ó, William William, sucessor de Sensei Usui. William William foi preparado durante vários anos para ser o canalizador. A pessoa queria receber, não canalizador, a pessoa queria receber a evolução do Reiki. E Sensei Usui, em 1923, ele deixou escrito: haverá pessoas no mundo que irão trazer a evolução do Reiki para a humanidade. Foi muito bacana. Graças a Deus, né? Aquele workshop que eu participei com vocês, que foi maravilhoso. Foi a evolução. Foi
momento presencial aqui em Santa Maria, né? Exato. Lá no espaço Estação Sicredi. Estação Sicredi. Foi uma jornada, um sábado inteiro lá que a gente pôde práticas, né? Práticas. Exato. E onde tu pôde sentir a energia da frequência do Reiki. Do Reiki. O que é ser uma energia crística. Porque assim, ó, tu nem conseguir perceber toda a extensão que é uma energia crística. Exato. E daí quando... Por isso que Jesus não tem como reencarnar. Daí continuando a história do William, daí quando ele foi... ele estava pronto para receber a energia do Holy Fire Reiki, foi Jesus Cristo que trouxeram para ele a energia, a canalização direta. Tanto que hoje nós temos, nos céus mais elevados de consciência, nós temos Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, mestres ascensionados. A energia do Holy Fire Reiki está lá, naquele nível de consciência dos céus, onde, conectada com toda essa energia, é trazida para a pessoa. Ela recebe essa energia num tratamento de Reiki, espiritualmente. E quando você fala do Arcanjo Miguel, que eu vi que tu ama, que tu tem uma conexão forte, que com certeza ele está por aqui, a frequência dele, porque é frequência, né? É frequência. A forma ali que a gente vê é arquétipo, né? É a frequência do Arcanjo Miguel que trabalha a energia do Holy Fire também. Ele se apresentou como arcanjo do sistema. Arcanjo do sistema, exatamente. Então, não tem como, né? Energia. Então tudo é energia. Como a gente não estar conectado. E é por isso que a gente é, posso dizer, apaixonado pelo Reiki, Holy Fire. Não, e o Holy Fire, então, nem se fala, né? Porque, imagina, é uma técnica que está intimamente ligada a Cristo, né? Essa energia crística, e ao Arcanjo Miguel, né? E certamente a Mãe Maria, né? Que tem toda uma inter-relação, né? com o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é criado por Mãe Maria. Exato, né? Deixa eu só, então, trazendo mais para essa questão dos nossos mestres ascensionados e o nosso Cristo, que é tido como um grande governador, né, do nosso sistema solar, do nosso planeta, um grande psicólogo, exatamente. Essa questão das cores, né? Porque a gente, quando fala em Arcanjo Miguel, é o azul, né? O que tem a ver com o Reiki, a questão das cores? Pois não. As cores, elas vêm... Tanto que nós temos um processo curativo chamado, uma experiência de Reiki chamada Holy Fire Reiki, que são as luzes Holy Fire Light. Holy Fire Light são energias do Reiki num processo curativo que são trazidos para a pessoa. Cada cor que é trabalhada, que são as cores, a partir das cores do arco-íris, que são trabalhadas para a pessoa, cada cor tem uma função específica de poder autocurativo da pessoa. Essa cor, a pessoa ao recebê-la, ela conecta com a necessidade daquele momento da sua vida e recebe o tratamento que ela precisa. Começando tudo com a luz branca, que é a luz da graça. A luz branca conecta e traz as outras cores. A luz do amor, a luz da paz, a luz da integridade, a luz do bem-estar, a luz da conexão emocional, da conexão espiritual. E daí vamos usar, para exemplificar, as 7 cores tradicionais, que são as cores dos chakras, os 7 principais chakras da vida da pessoa. O lilás, conexão, energia divina. O índigo, o azul, né? O azul índigo, conexão mental. O espiritual, né? Mental e espiritual. O azul mais claro é nossa fala. A expressão. Nossa fala, expressão, cuidado. Quando nós falamos de amor, de coisas boas, o verde e o rosa. Quando... Rosa, amor, universal, verde da cura. Verde da cura, e exatamente. Fundindo verde, exatamente, essa energia como um todo. Aí quando nós trabalhamos a energia do nosso estômago, nossa região de absorção de energia, é o amarelo. É o sol. Sol. E o plexo solar. O seu plexo solar. Daí quando a gente trabalha a região umbilical, é o laranja, é aquela cor que abre. E quando nós falamos da conexão terra, a parte básica terra, é o vermelho, o preto.
são cores que conectam com a Terra, aterramento. Então o Reiki, de uma certa forma, ele faz com que a pessoa tenha conexão terra espiritual, céu. Essa energia conectada no ser humano, tradicionalmente falando dos 7 chakras, que atinge todos os outros milhões de chakras, é o equilíbrio. Falando tradicionalmente das 7 cores conectadas, porque nós temos milhões de chakras em nossa vida, em nosso corpo, e que cada um tem a sua função de cuidado, de proteção da pessoa, as 7 cores, que são 10, 12, 14, 15 cores, dependendo, são as que fazem o equilíbrio principal. E é conexão da Terra com o universo. Reiki, energia universal, que conecta-se com a energia vital e faz o tratamento que a pessoa precisa. Nós trazemos a energia que está disponível para conectar-se com a nossa energia. Só que isso é uma técnica, através de uma técnica. E para você ter essa capacidade de usar essa técnica, você precisa receber um treinamento de Reiki por um mestre habilitado que vai abrir os caminhos de conexão da energia para que você esteja habilitado. Maravilha. É um processo, ensino, capacidade. Quando você fala do azul, porque o azul está na mente, diretamente ligada com o teu frontal, que é o teu chakra da espiritualidade, da tua visão espiritual. Então, quando tu fala em Arcanjo Miguel azul, justamente, né? Então, tu tem um ampliamento da espiritualidade, da visão. Quando tu fala Saint Germain, chakra coronário, cor violeta, branco, porque o violeta é de transmutação e de cura. Pode ser o dourado também, né? Pode ser o dourado, mas como ele comentou, Saint Germain está ligado com a chama violeta, então a conexão é de transmutação e cura. Então, o cristalzinho ali, Mara, é violeta, né? É violeta, ele é vazadinho, então a gente abre e coloca óleo essencial, que é outra coisa maravilhosa, aromaterapia. Exato. Então, as cores têm a ver com isso, né, Gilberto? Por que usam preto quando tu vai num velório? Porque tu te blinda, né? Preto é proteção. Então a gente sempre diz, não me venha numa sessão de Reiki, por favor, de preto. Porque a gente usa cristais, usa organites, então... Perfeito. Eu não sei... E também existe, Carlos, perdão, existem tratamentos de cromoterapia especificamente, que daí as pessoas vão trabalhar as luzes e as cores no tratamento. E essa questão, isso a gente certamente vamos marcar outro momento para nós conversar, né? Essa questão das ervas também, dos aromas, né? Isso é outra coisa. Isso. Alquimia pura. Alquimia pura, né? Fantástico. Não estou no processo. E é nesse sentido que a gente vem trazendo esses assuntos profundos e fazendo essa transição planetária. Porque tudo que a gente conversou hoje aqui foi justamente trazer ensinamentos que já existiram, que são antiguíssimos, né, por civilizações que já passaram aqui pelo planeta e que por algum tempo ficaram um pouquinho, né, deixadas de lado, bastante, vamos dizer assim, né, gente? E que agora com essa sabedoria toda, né, que essas crianças, que esses adultos, né, chamados especiais, né, cristais, índigo, ultrassensíveis, estão retomando, trazendo e evoluindo, obviamente, né? Nós vamos avançar muito mais do que as culturas que começaram essa história toda aqui pelo planeta, egípcios, os hebreus, né? Depois os cristãos, enfim. Nós estamos numa caminhada. Hoje foi o primeiro momento, né? Eu queria... O start do processo, exato. Eu queria finalizar junto com o Gilberto e com a Mara aqui, uma passagem que hoje pela manhã eu abri e até comentei com eles, né? Nós vamos falar sobre crianças, sobre formação de seres, né? E acabei abrindo esse livrinho aqui do Arcanjo Miguel e dizia essas palavras aqui que eu quero rapidamente ler, que são, assim, é uma prova, né, de que nós estamos hiperconectados. Então dizia assim, ó, a profecia dos tempos atuais, né? Onde quer que estejamos, enfrentamos desafios e perigos.
e sentimos as forças do mundo que estão dilacerando. Acho que esse é o termo, né? Isso. Ou seja, estão nos tirando da órbita, né? Tirando do caminho. Vemos a juventude ser destruída pelas drogas, pelo álcool, pelo abuso de crianças em todos os sentidos, né? Tudo isso resultará em problemas sérios e na interferência do fluxo de luz nos chakras, né? Que são os centros de energia. Então, a gente está vendo também tantos adultos com problemas sérios, né? Psicológicos, né? Enfim, que são então os centros de energia espiritual do corpo. Alguns jovens têm a energia praticamente exaurida antes de chegarem ao final da adolescência. Essa é uma das calamidades de nossos dias. Antes de descobrirmos a verdade para contar aos nossos filhos, eles são influenciados por forças que os estimulam a fazer escolhas autodestrutivas. Ou seja, os pais não conseguem mostrar a verdade sobre as coisas, né? Porque o meio todo está direcionando para a autodestruição. E nós estamos aqui falando sobre construção, né? Com a Mara e o Gilberto hoje aqui. Eu também ocupei um pouco da fala para poder trazer um pouco dessa teoria, né, das crianças e situar o Gilberto e a Mara, mas em outros momentos a gente vai conversar sobre temas mais profundos ainda, né, que vocês vão poder falar um pouquinho mais sobre essa transformação da energia, né, o que o Reiki provoca de fato no ser, né, transformações, né. Então, eu queria, a gente vai se encaminhar agora para o encerramento, queria agradecer do fundo do meu coração, né, do fundo de um coração altamente sensível, do Bruno aí altamente sensível também, do Gilberto altamente sensível, da Mara altamente sensível, e para todos os altamente sensíveis que estão aí recebendo as nossas informações, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado por nós estarmos aqui hoje conversando sobre esses temas, né? Vocês são pessoas especiais, especiais de verdade, e que estão aqui fazendo e trazendo um trabalho para nós realmente muito sério. Então eu queria dizer para vocês muito obrigado, porque são pessoas assim que nós precisamos, verdadeiras e altamente formadas, buscando a sua formação, né? Ou seja, vocês estão ofertando um trabalho que realmente merece ser agradecido, né? Pessoal, não podemos esquecer, né, o espaço do Gilberto e da Mara, onde eles têm uma clínica e um espaço de educação magnífico, né? Gilberto, Mara, por favor. O Espaço Conexão Reiki e a Escola Conexão Reiki estão localizados aqui em Santa Maria, na Rua Pinheiro Machado, número 2380, sala 807, bloco B. Em frente ao complexo Wilson Aita, Hospital de Caridade. Lá se fornece atendimentos, consultas e também treinamentos de Reiki. Exatamente. Nós temos a parte terapêutica, que é tratamentos, sessões de Reiki, e a parte de educação, que é a escola. Temos o Instagram, Espaço Conexão Reiki. Siga a gente, venha conhecer o nosso trabalho, o nosso propósito, a nossa proposta, e receba uma sessão de Reiki, experiencie, e realmente se você experienciar uma sessão de Reiki, você vai voltar outras vezes. E se você quiser aprender as terapias Reiki, a Escola Conexão Reiki está à disposição. Muito obrigado, amigo Gilberto, amiga Mara, muito obrigado, gratidão cósmica. Bruno, muito obrigado, Bruno. A gente agradece muito a tua participação. O Bruno é já um colaborador nosso também. Eu só queria, antes de encerrar também, dizer que esses livros, essas teorias que estão conectadas com as crianças Índigo Cristal, a gente pode encontrar nas livrarias virtuais, né, nas livrarias físicas também, e temos alguns autores, né? Temos a Ingrid Canhete, que é uma gaúcha, que esteve aqui em Santa Maria já também, e teve em outros locais, né, em Santa Cruz, na Unisc, enfim, falando um pouco sobre essa questão das crianças. E ela tem um livro chamado A Evolução do Ser Humano, além de outros, né?
Os pais dessa teoria são o Jan Tober e Lee Carroll, que são os que criaram essa teoria das auras, né? da cor das auras, né? Da cor da aura das crianças, índigo, cristal, enfim. Né? O livro é Crianças Índigo. Né? Depois nós temos o professor Egídio Vecchio, que foi um professor que por longos anos trabalhou na PUC em Porto Alegre, tinha um núcleo muito sério, né, sobre essas crianças, e ele tem um livro que é muito interessante chamado Índigos, Fantasias e Segredos. Né? A editora é gaúcha. Né? E a professora Teresa Guerra, com os livros que nós conversamos hoje, né, são livros interessantes, Coração Altamente Sensível, Crianças Índigo e Cristal, além da professora Maria Antônia Jardim, que fala sobre crianças índigo, novas atitudes pedagógicas, e tem um livro muito bacana do Divaldo Pereira Franco, que tem uma versão português e inglês, que ele retrata ali um pouquinho essa questão das crianças da atualidade, né? Mais trazendo para esse lado da transição planetária. Então era isso, gente. Esse momento foi muito bacana. Não falei do meu desenho aqui que eu fiz com o Gilberto e com a Mara numa sessão de Reiki, que falava muito, mas eu vou falar sobre isso, falava muito sobre as cores e também sobre outras coisas que vocês vão falar aqui, que são a questão da alimentação e das ervas, né? Que a Mara tem aí também essa questão do óleo essencial, né? E é isso aí. Meus amigos, muito obrigado. Gratidão. Uma honra. Um abraço a todos, até a próxima.